O dia em que minha filha adotiva gritou que eu não era sua mãe verdadeira foi o dia em que decidi mostrar a ela o verdadeiro significado da palavra família. Eu me chamo Marlene Santos Silva, tenho 69 anos e hoje quero contar uma história que mudou minha vida para sempre. Uma história sobre amor, traição e sobre como, às vezes, precisamos deixar as pessoas que amamos sentirem na pele o valor daquilo que sempre tiveram. É uma história que me ensinou que o verdadeiro amor não se mede pelo sangue, mas pela dedicação diária, pelo sacrifício silencioso, pela presença constante. Era uma terça-feira de março, daquelas manhãs normais de outono em Campinas. Eu estava na cozinha preparando o almoço favorito da Laura. Frango à parmegiana com purê de batata douradinho, do jeito que ela gostava desde pequena. Fazia isso todo dia há 12 anos, desde que ela chegou aos meus braços aos 5 anos de idade. Naquela época, era apenas uma criança assustada, com os olhos vermelhos de tanto chorar, segurando uma boneca quebrada e perguntando quando a mamãe ia voltar. O cheiro do alho e cebola refogando se espalhava pela casa, e eu cantarolava baixinho uma música que costumava cantar para ela dormir quando era pequena. Tinha uma rotina sagrada. Acordava às 5h30, preparava meu café rápido, pegava o ônibus para a casa da dona Silvia, onde eu limpava e passava roupa até meio-dia. Voltava correndo para casa, preparava o almoço da Laura e às 2h já estava na casa da dona Regina, onde ficava até às 6 cuidando da limpeza e organização. Era uma vida puxada, mas eu fazia tudo com amor. Cada centavo que eu ganhava era pensado no futuro da Laura. Ela estava no último ano do ensino médio no Colégio São Bento, uma escola particular que custava quase metade do que eu ganhava por mês. Mas eu nunca reclamei. Nunca deixei ela perceber o peso que isso representava no meu orçamento. Laura estava no quarto dela, mexendo no celular como sempre. Aos 17 anos, ela vivia grudada naquele aparelho, postando fotos, fazendo dancinhas, sonhando em ficar famosa. Eu financiava tudo. O telefone de última geração, o plano de internet ilimitado, as roupas de marca que ela usava nas fotos. Trabalhava em 2 casas de família para conseguir manter o padrão de vida que ela estava acostumada, e ainda sobrava um pouquinho que eu guardava religiosamente numa poupança para a universidade dela. Quando chamei para o almoço, ela desceu as escadas pisando forte, com aquela cara emburrada que eu conhecia bem. Fazia semanas que Laura estava diferente, mais distante, respondendo com rispidez qualquer coisa que eu falasse. Eu achava que era coisa da idade, sabe como é adolescente. Mas naquele dia, havia algo no ar que me deixou inquieta. Era como se ela estivesse guardando um segredo pesado, algo que estava prestes a explodir. Ela sentou à mesa, mexeu na comida com o garfo sem realmente comer e ficou olhando para o celular. Eu tentei puxar assunto. Perguntei como tinham sido as aulas, se ela tinha terminado o trabalho de história. Ela apenas resmungou respostas curtas, sem tirar os olhos da tela. Foi então que ela levantou a cabeça e me olhou com uma expressão que eu nunca tinha visto. Era uma mistura de desprezo e determinação, como se ela tivesse tomado uma decisão importante. Foi então que ela soltou as palavras que ecoam na minha cabeça até hoje. Marlene, você não é minha mãe verdadeira. Minha mãe de sangue voltou e eu vou morar com ela. Senti como se o chão tivesse se aberto debaixo dos meus pés. O garfo caiu da minha mão, fazendo um barulho seco no prato. 12 anos de dedicação, de sacrifício, de amor incondicional, resumidos naquela frase cruel. Engoli seco. Segurei as lágrimas que insistiam em brotar e perguntei baixinho, com a voz tremendo. Laura, o que você está dizendo? Ela levantou da mesa, jogou o guardanapo no prato ainda cheio de comida e continuou com uma frieza que me gelou por dentro. Valquíria me encontrou nas redes sociais. Ela me explicou tudo. Você me adotou, mas adoção não é família de verdade. Ela é minha mãe biológica, tem o mesmo sangue que eu. E olha só, ela mostrou o celular com fotos de uma mulher loira, cheia de joias, dentro de um carro importado. Ela tem dinheiro, vai me ajudar a ficar famosa no Instagram. Não preciso mais ficar aqui sendo sustentada por você. Cada palavra era uma facada no meu coração. Eu que acordava 5 da manhã para preparar o lanche dela,
que economizava no meu próprio almoço para comprar as roupas que ela queria, que sonhava em vê-la formada na universidade. Eu que ficava acordada quando ela saía à noite, que levava ela no médico quando estava doente, que ajudava com os deveres de casa até altas horas. Tudo isso jogado na minha cara como se fosse obrigação, como se não tivesse valor algum. Tentei manter a calma e falei, com a voz embargada: Laura, você não lembra como era quando chegou aqui? Você estava abandonada, assustada, pedindo pela sua mãe que nunca mais apareceu. Eu te criei, te eduquei, te amo como filha. Mas ela me interrompeu com uma risada amarga que me cortou como uma lâmina. Amor por pena não é amor de verdade, Marlene. Valquíria me explicou que você me adotou porque se sentia sozinha. Mas agora ela voltou, e eu vou com ela. Naquele momento, alguma coisa se quebrou dentro de mim. Não era raiva, era uma lucidez fria e dolorosa. Era como se uma névoa tivesse se dissipado e eu conseguisse enxergar a realidade crua. Levantei da mesa com movimentos mecânicos, recolhi os pratos ainda cheios de comida e comecei a lavar a louça. Laura ficou ali parada, esperando que eu implorasse, que eu chorasse, que eu fizesse um escândalo. Mas eu não disse nada. Ela subiu para o quarto e ficou lá o resto da tarde, fazendo ligações animadas, organizando as coisas, cantarolando. Eu conseguia ouvir pelos barulhos que ela estava arrumando as malas, escolhendo as roupas, se preparando para a nova vida. Eu continuei na cozinha, lavando, arrumando, pensando. Pensando em como uma pessoa pode ser tão cruel com quem só lhe deu amor. Pensando em como 12 anos de sacrifício podem ser apagados por promessas vazias de uma desconhecida. Durante a tarde, eu olhei ao redor da casa e vi tudo que tinha sido construído para ela. O quarto pintado de rosa, com a cama que eu comprei parcelada em 12 vezes. A estante cheia de livros que eu ia comprando aos poucos. A televisão na sala que eu economizei meses para poder dar de presente no aniversário de 15 anos dela. O carro velho que eu comprei para ela ir à escola, que me custou 3 meses de salário. Quando anoiteceu, Laura desceu com 2 malas na mão e uma mochila nas costas. Ela parou na porta da cozinha e disse, com um tom que tentava ser gentil, mas soava falso: Marlene, muito obrigada por tudo. Mas agora eu preciso ir atrás da minha verdadeira família. Olhei para ela, essa menina que eu criei, que eu amei, que eu protegi de tudo, e senti uma dor tão profunda que parecia que meu peito ia explodir. Mas ao invés de implorar, ao invés de chorar, eu simplesmente falei, com uma serenidade que me surpreendeu: Está bem, Laura. Espero que você seja muito feliz. Ela ficou surpresa com minha reação. Talvez esperasse que eu lutasse por ela, que eu fizesse drama, mas eu só conseguia pensar numa coisa. Se ela queria descobrir quem era sua mãe verdadeira, ia ter que aprender na prática o valor daquilo que sempre teve comigo. Ela saiu pela porta e eu fiquei ali, na cozinha silenciosa, olhando para a mesa onde ainda estava o prato dela, intocado. O frango à parmegiana havia esfriado, o purê tinha formado uma película por cima. Era como um símbolo do que havia acabado de acontecer. Era o fim de uma era, mas também o começo de algo que ela ainda não conseguia imaginar. Naquela noite, eu não consegui dormir. Fiquei olhando para o teto, pensando em tudo que havia acontecido, em tudo que eu tinha feito por ela, em tudo que ela tinha acabado de jogar fora. Mas também pensando no que eu ia fazer a partir dali. Porque uma coisa eu sabia: Laura ia descobrir na prática o que significava ter uma mãe verdadeira. Naquela noite, depois que Laura saiu, eu fiquei sentada na poltrona da sala, olhando para as fotos espalhadas pela estante. Todas elas contavam a história de uma menina que cresceu sendo amada, mesmo que ela não conseguisse enxergar isso. Havia fotos do primeiro dia de escola, da formatura do ensino fundamental, das festas de aniversário que eu fazia questão de organizar, mesmo trabalhando em 2 empregos. Eu lembrava de como ela chegou até mim, pequena e assustada, depois que a assistente social explicou que a mãe biológica havia simplesmente desaparecido. Ela deixou Laura numa creche, dizendo que voltaria em algumas horas, mas nunca mais apareceu. A criança ficou dias esperando, recusando-se a comer, chorando sem parar. Quando me procuraram para a adoção temporária, eu pensei que seria por pouco tempo. Nunca imaginei que me tornaria mãe para sempre. Durante esses primeiros meses, eu não dormia direito.
Laura tinha pesadelos constantes, acordava gritando que queria sua mamãe. Eu ficava ao lado da cama dela, segurando sua mãozinha, cantando canções de ninar até ela se acalmar. Aos poucos, ela foi se acostumando comigo, me chamando primeiro de tia, depois de madrinha e, finalmente, de mãe. Quando ela pronunciou essa palavra pela primeira vez, eu chorei de emoção. Minha vida mudou completamente. Eu, que sempre fui uma pessoa independente, que vivia sozinha há décadas, de repente me vi organizando tudo em função de uma criança. Mudei meus horários de trabalho, aprendi a cozinhar pratos que ela gostava, decorei um quarto inteiro pensando nos gostos dela. Cada sorriso dela era uma conquista, cada "te amo, mãe" valia todos os sacrifícios. Quando ela começou a crescer e fazer perguntas sobre sua origem, eu nunca menti. Expliquei que ela havia nascido de outra mulher, mas que eu a escolhi para ser minha filha. Ela parecia aceitar essa realidade com naturalidade. Nunca demonstrou curiosidade excessiva sobre o passado. Pelo contrário, ela dizia que eu era a mãe dela de verdade, que não importava de onde ela tinha vindo. Ao longo dos primeiros tempos, eu fiz tudo para que ela se sentisse segura e amada. Levava ela para passear no parque todos os domingos, íamos ao cinema, comprávamos sorvete na sorveteria do centro. Ela adorava quando eu contava histórias na hora de dormir. Sempre inventava aventuras onde ela era a princesa corajosa. Éramos uma família pequena, mas éramos felizes. Conforme ela foi crescendo, eu fazia questão de dar o melhor para ela. Matriculei ela numa escola particular, mesmo que isso significasse eu ter que trabalhar mais. Comecei a fazer faxinas nos finais de semana, aceitava trabalhos extras, tudo para que ela tivesse as mesmas oportunidades que as outras crianças. Nunca deixei ela perceber o peso financeiro que isso representava. Laura sempre foi uma menina inteligente e carinhosa. Ela me ajudava nas tarefas domésticas, fazia questão de me contar tudo sobre a escola, sobre as amigas, sobre os professores. Quando ela ficava doente, eu ficava ao lado da cama até ela melhorar. Quando ela tinha problemas na escola, eu ia conversar com os professores. Éramos uma parceria, uma cumplicidade que eu achava que duraria para sempre. Mas as coisas começaram a mudar quando ela entrou na adolescência. Ela passou a questionar mais minhas decisões, a comparar nossa vida com a de outras famílias. Começou a perceber que eu trabalhava muito, que não tínhamos tanto dinheiro quanto as famílias das amigas dela. Ela nunca reclamou diretamente, mas eu sentia que ela estava se envergonhando da nossa situação. Foi quando ela começou a se interessar mais pelas redes sociais. Passou a postar fotos constantemente, a se preocupar com curtidas e comentários. Eu achava que era coisa normal da idade, mas ela começou a ficar obcecada com isso. Passava horas se arrumando para tirar uma foto. Ficava triste quando não recebia a atenção que esperava. Era como se ela estivesse buscando uma validação que eu não conseguia dar. Ela começou a pedir coisas mais caras, roupas de marca, celular mais moderno, produtos de beleza que custavam uma fortuna. Eu fazia o possível para atender seus pedidos, mas às vezes tinha que dizer não. Ela ficava irritada, dizia que eu não entendia o que ela precisava, que eu estava prejudicando ela socialmente. Essas brigas me deixavam devastada, mas eu tentava ser compreensiva. Aos poucos, ela foi se afastando de mim. Não me contava mais sobre a escola, sobre os amigos, sobre os namoros. Quando eu tentava conversar, ela respondia com rispidez ou simplesmente me ignorava. Era como se eu tivesse me tornado um estorvo na vida dela. Ela tolerava minha presença, mas claramente preferia quando eu não estava por perto. Um dia, ela chegou em casa com um presente caro, uma joia que eu sabia que não tinha como comprar. Quando perguntei de onde havia vindo, ela disse que uma amiga havia dado. Mas eu vi nos olhos dela que era mentira. Havia algo diferente nela, uma excitação que eu não conseguia identificar. Era como se ela tivesse descoberto um mundo novo, um mundo onde eu não tinha lugar. Ela começou a sair mais, a chegar tarde, a mentir sobre onde estava. Quando eu demonstrava preocupação, ela dizia que eu era controladora, que não confiava nela. Mas eu sentia que havia algo errado, que ela estava escondendo alguma coisa importante. Havia uma mudança no comportamento dela que ia além da rebeldia normal da adolescência. Comecei a notar que ela falava ao telefone baixinho, sempre trancada no quarto. Quando eu me aproximava, ela desligava rapidamente. Recebia mensagens constantemente, mas nunca me contava de quem eram.
Era evidente que alguém estava ocupando um lugar muito importante na vida dela, alguém que ela preferia manter em segredo. Aos poucos, ela foi se tornando mais cruel comigo. Fazia comentários sobre minha idade, sobre minha situação financeira, sobre o fato de eu nunca ter me casado. Dizia que eu era limitada, que não entendia o mundo moderno, que ela precisava de mais do que eu podia oferecer. Cada palavra era uma facada, mas eu engolia a dor e continuava tentando agradá-la. Ela passou a questionar nossa família, nossa história, perguntava por que eu nunca havia me casado, por que eu havia escolhido adotar ao invés de ter filhos próprios. Essas perguntas vinham carregadas de uma malícia que me machucava profundamente. Era como se ela estivesse duvidando dos meus sentimentos, questionando a sinceridade do meu amor. Uma noite, ela me disse que não precisava mais de mim, que já era grande o suficiente para cuidar de si mesma. Falou que eu havia cumprido meu papel, mas que agora ela queria liberdade. Disse que me agradecia por tudo, mas que nossa relação estava ficando sufocante. Essas palavras me despedaçaram, mas eu tentei manter a calma e conversar com ela. Expliquei que meu amor não era uma prisão, que eu só queria o melhor para ela. Mas ela revirou os olhos e disse que eu não entendia nada sobre a vida dela, que eu era uma pessoa do passado, que ela precisava de alguém mais conectado com o mundo atual. Naquele momento, eu percebi que havia perdido ela, que alguém havia conseguido convencê-la de que eu era o problema. Nos dias seguintes, ela mal falava comigo. Comia em silêncio, respondia com monossílabos, evitava minha presença. Eu tentava manter a normalidade, mas era evidente que ela estava contando os dias para sair de casa. Havia uma frieza no olhar dela que me gelava por dentro. Era como se ela já tivesse partido, mesmo ainda estando fisicamente ali. Eu continuava cuidando dela, preparando suas refeições, lavando suas roupas, mantendo a casa em ordem. Mas fazer tudo isso sem receber um sorriso, sem ouvir um obrigado, sem sentir carinho, era devastador. Era como cuidar de uma estranha que tolerava minha presença por conveniência. Comecei a perceber que ela estava se preparando para algo. Organizava os documentos, separava roupas, fazia ligações misteriosas. Havia uma ansiedade nela, uma contagem regressiva que eu não conseguia decifrar. Quando eu perguntava o que estava acontecendo, ela dizia que não era nada, que eu estava paranoica. Uma tarde, ela me pediu para ver seus documentos pessoais. Disse que precisava para um trabalho da escola, mas eu sabia que era mentira. Ela estudou cada papel com atenção, como se estivesse procurando algo específico. Fez perguntas sobre detalhes que nunca havia questionado antes, sobre a adoção, sobre a família biológica. Eu respondi com paciência, mas percebi que ela estava comparando minha versão com outra que havia escutado. Havia uma desconfiança no olhar dela, como se ela duvidasse da minha sinceridade. Quando terminei de explicar, ela apenas disse que estava tudo claro agora e subiu para o quarto com os documentos. Naquela noite, ela não jantou comigo. Disse que não estava com fome, mas eu sabia que ela estava evitando minha presença. Fiquei sozinha na mesa, olhando para o prato vazio dela, sentindo um vazio crescer no meu peito. Era como se ela já tivesse partido, mesmo ainda estando fisicamente na casa. Eu comecei a perceber que todo o meu esforço, toda a minha dedicação, estava sendo interpretado de forma errada. Ela via meus sacrifícios como obrigação, meu amor como dependência, minha presença como um peso. Alguém estava reescrevendo nossa história, pintando-me como uma pessoa que se aproveitou da situação, que a adotou por interesse próprio. Mas eu continuava tentando. Preparava os pratos que ela gostava, comprava as coisas que ela pedia, mantinha a casa do jeito que ela preferia. Mesmo sentindo que estava perdendo ela, eu não conseguia parar de tentar reconquistar seu amor. Era mais forte do que eu, esse instinto de mãe que não se apaga facilmente. Até que chegou aquela manhã terrível, quando ela finalmente revelou o que estava acontecendo por trás de toda aquela mudança. Quando ela falou sobre Valquíria, sobre a mãe biológica que havia voltado, tudo fez sentido. Todas as mentiras, todos os segredos, toda a frieza dos últimos tempos. Ela havia escolhido acreditar em uma fantasia ao invés de valorizar a realidade que eu havia construído para ela. Mas mesmo depois de tudo que ela disse, mesmo depois de toda a crueldade daquelas palavras, eu ainda sentia pena dela. Porque eu sabia que ela estava sendo enganada,
que estava prestes a descobrir uma verdade muito dolorosa. E por mais que meu coração estivesse despedaçado, eu ainda a amava o suficiente para esperar que ela voltasse quando percebesse seu erro. Na manhã seguinte, acordei com os olhos inchados de tanto chorar. A casa estava em silêncio, um silêncio diferente, vazio. Pela primeira vez em muito tempo, eu não tinha que acordar pensando no café da manhã da Laura, no lanche da escola, nas roupas que ela ia usar. Era uma liberdade estranha, dolorosa, que eu não sabia como lidar. Fui até o quarto dela e abri a porta devagar. A cama estava desarrumada, o guarda-roupa meio aberto, algumas roupas espalhadas pelo chão. Ela havia levado apenas o essencial, deixando para trás tudo que eu havia comprado com tanto sacrifício. Os livros da escola estavam empilhados na mesa, os cadernos jogados de qualquer jeito. Era como se ela tivesse saído correndo, ansiosa demais para começar sua nova vida. Sentei na cama dela e peguei um dos cadernos. Folheei as páginas e encontrei anotações sobre mim, sobre nossa família, sobre nossa história. Havia perguntas escritas com uma letra nervosa. Por que Marlene nunca se casou? Ela me adotou por pena? O que ela ganha com isso? Cada pergunta era uma punhalada no meu coração. Alguém havia plantado essas dúvidas na cabeça dela. Alguém que queria destruir tudo o que construímos juntas. Fechei o caderno e comecei a recolher as roupas do chão. Mesmo machucada, mesmo abandonada, eu ainda sentia a necessidade de cuidar das coisas dela. Era um instinto que eu não conseguia controlar. Dobrei cada peça com cuidado, coloquei tudo no guarda-roupa, arrumei a cama. Era uma forma de manter ela perto, de fingir que ela ainda fazia parte da minha vida. Quando terminei de arrumar o quarto, fui para a cozinha preparar meu café. Automaticamente coloquei 2 xícaras na mesa, como fazia todos os dias. Quando percebi o que havia feito, senti um nó na garganta. Guardei a xícara extra e me sentei sozinha, olhando para o lugar vazio onde ela sempre se sentava. Foi então que meu telefone tocou. Era um número desconhecido, mas alguma coisa me disse para atender. Do outro lado da linha, ouvi uma voz feminina que eu não reconhecia. Alô, é a Marlene? Aqui é a Valquíria, a mãe da Laura. Senti meu coração disparar. Finalmente eu ia conhecer a mulher que havia roubado minha filha. Ela continuou falando, com uma voz doce mas falsa. Queria agradecer por ter cuidado da minha filha todos esses anos. Sei que você fez o seu melhor, mas agora ela está onde deve estar, comigo, com sua família verdadeira. Cada palavra era calculada para me machucar, para me fazer sentir que eu era apenas uma substituta temporária. Tentei manter a calma e perguntei: como ela está? Ela está bem? Valquíria riu, uma risada que me gelou por dentro. Ela está ótima, muito feliz. Sabe, ela me contou que você sempre foi muito controladora, que não deixava ela viver a vida dela. Mas agora ela está livre, pode ser quem ela realmente é. Senti uma raiva crescer dentro de mim. Controladora? Eu que sacrifiquei tudo por ela? Eu que trabalhei em 2 empregos para dar a ela o melhor? Mas respirei fundo e falei: Valquíria, você abandonou ela quando era criança. Eu que criei, eu que cuidei, eu que estive presente em todos os momentos importantes. Ela interrompeu com impaciência. Olha, Marlene, eu não liguei para discutir o passado. Você cumpriu seu papel, eu agradeço, mas agora acabou. Laura não precisa mais de você. Ela tem uma família de verdade agora, pessoas que entendem ela, que podem dar o que ela merece. Naquele momento, alguma coisa se rompeu dentro de mim. Não era mais dor, era uma lucidez fria e necessária. Eu falei com uma serenidade que me surpreendeu. Está bem, Valquíria. Espero que vocês sejam muito felizes juntas. Mas tem uma coisa que você precisa saber. A partir de hoje, eu vou cancelar tudo o que estava pagando para Laura. A escola particular, as aulas extras, o convênio médico, o carro, a poupança para a universidade, tudo. Houve um silêncio do outro lado da linha. Depois, ela gaguejou. Como assim? Você não pode fazer isso. Eu continuei, cada palavra pesada de decisão. Posso sim. Ela quis descobrir quem é sua mãe verdadeira. Então agora, vocês vão ter que se virar sozinhas. Se você pode dar tudo o que ela merece, não vai ter problema algum, não é? Valquíria começou a tagarelar, dizendo que era uma atitude infantil, que eu estava sendo vingativa. Mas eu desliguei o telefone no meio da conversa.
Não tinha mais nada a discutir. Se Laura queria uma mãe verdadeira, ia descobrir na prática o que isso significava. Nos dias seguintes, comecei a executar minha decisão. Primeiro, liguei para a escola particular onde Laura estudava. Expliquei a situação e cancelei a matrícula. A secretária ficou surpresa, perguntou se Laura ia se transferir para outra escola. Eu disse que não sabia, que agora isso era responsabilidade da família biológica dela. Depois, fui até a concessionária onde havia comprado o carro para Laura. Expliquei que como eu havia comprado para dar de presente nos seus 18 anos e como ela havia saído antes do aniversário, não fazia mais sentido ela ficar com ele. O vendedor tentou me convencer a continuar pagando, mas eu fui irredutível. Cancelei também o plano de saúde dela, as aulas de inglês, a academia. Fechei a poupança que havia aberto para a universidade dela. Cada ligação era dolorosa, mas necessária. Não era vingança, era proteção. Eu precisava proteger a mim mesma, proteger meu futuro, proteger meu coração. Enquanto fazia tudo isso, eu pensava na Laura. Será que ela já havia percebido que a vida com Valquíria não era como ela imaginava? Será que já sentia falta da nossa rotina, da nossa casa, da nossa família? Parte de mim torcia para que ela ligasse, pedisse perdão, quisesse voltar. Mas outra parte sabia que ela precisava aprender na prática o valor daquilo que havia jogado fora. 2 semanas depois, Dona Conceição, minha vizinha, bateu na minha porta. Ela estava com uma expressão preocupada e disse: "Marlene, você viu as coisas que a Laura está postando na internet?" Meu coração disparou. Peguei meu celular e entrei no perfil dela nas redes sociais. O que eu vi me deixou perplexa. Laura estava postando fotos em lugares caros, usando roupas de marca, sempre sorrindo para a câmera. Nas legendas, ela falava sobre sua nova vida, sobre ter encontrado sua família verdadeira, sobre como estava finalmente feliz. Mas havia algo forçado naqueles sorrisos, algo que não condizia com a Laura que eu conhecia. Nos comentários, as amigas da escola perguntavam por que ela havia parado de aparecer nas aulas. Ela respondia que havia mudado de escola, que agora estudava em um colégio muito melhor. Mas eu sabia que era mentira. Se ela realmente estivesse estudando, não estaria postando fotos no meio da semana, no horário de aula. Dona Conceição apontou para uma foto específica e disse: "Olha essa aqui, Marlene. Você não acha que ela está estranha?" Era uma foto de Laura numa festa, segurando uma taça de champanhe, com o rosto meio vermelho e os olhos brilhando de forma exagerada. Ela parecia diferente, mais velha, mais cansada, apesar da maquiagem pesada. Comecei a acompanhar as postagens dela com mais atenção. Percebi que ela estava saindo todas as noites, sempre em lugares diferentes, sempre com pessoas que eu não conhecia. Havia algo desesperado naquelas fotos, como se ela estivesse tentando se convencer de que estava feliz. Era como se ela tivesse perdido a essência, a naturalidade que sempre teve. Uma manhã, 3 semanas depois que ela havia saído, meu telefone tocou. Era Laura. Meu coração quase parou. Atendi com as mãos tremendo. "Alô?" A voz dela estava diferente, mais baixa, mais cansada. "Marlene? Sou eu, Laura." Fiquei em silêncio, esperando ela continuar. Ela respirou fundo e disse: Eu queria saber como você está." Respondi secamente: "Estou bem, Laura. E você? Como está sua nova vida?" Houve uma pausa longa. Depois ela falou com a voz embargada: "Marlene, eu preciso falar com você. Posso ir aí em casa?" Senti uma mistura de alívio e dor. Parte de mim queria dizer que sim, que ela podia voltar, que eu perdoava tudo. Mas outra parte sabia que ela ainda não havia aprendido a lição. Respirei fundo e falei: "Laura, você escolheu sua mãe verdadeira. Agora tem que assumir as consequências dessa escolha." Ela começou a chorar do outro lado da linha. "Marlene, por favor, eu preciso de você." Mas eu, mesmo com o coração despedaçado, falei: "Você disse que não precisava mais de mim, que eu não era sua mãe verdadeira. Agora você tem que conversar com quem realmente é." Desliguei o telefone, sentei no chão da cozinha e chorei como há muito tempo não chorava. Mas dessa vez, não eram lágrimas de desespero, eram lágrimas de alívio. Finalmente, ela estava começando a entender. A lição estava sendo aprendida, por mais dolorosa que fosse para nós duas.
Depois daquela ligação da Laura, eu soube que havia tomado a decisão certa. Mas não foi fácil. Passei noites acordada, me questionando se estava sendo muito dura, se deveria ter dado mais uma chance. Mas todas as vezes que pensava em ceder, lembrava das palavras cruéis que ela havia dito, da forma como ela jogou nosso amor na lata do lixo. 2 semanas depois, Dona Conceição bateu na minha porta novamente. Dessa vez, ela estava com uma expressão ainda mais preocupada. Ela me contou que havia visto Laura no centro da cidade, pedindo dinheiro emprestado na porta do banco. Meu coração apertou. Ela me disse que Laura estava com uma aparência descuidada, o cabelo sem fazer, as roupas amarrotadas, muito diferente das fotos glamorosas que postava na internet. Naquela mesma tarde, recebi uma ligação inesperada. Era da doutora Carmen, uma advogada que eu não conhecia. Ela disse que estava representando Valquíria em um processo contra mim. Fiquei perplexa. Processo? Por quê? A advogada explicou que Valquíria estava me acusando de abandono de incapaz, já que eu havia cortado o suporte financeiro para Laura sem avisar a família biológica. Senti meu mundo desabar. Abandono de incapaz? Eu que criei Laura durante 12 anos? Eu que sacrifiquei tudo por ela? A doutora Carmen continuou falando em termos jurídicos que eu não entendia completamente, mas a mensagem era clara. Valquíria queria me processar por ter retirado o suporte financeiro que eu dava para Laura. Respirei fundo e falei com a advogada. Doutora, eu preciso entender uma coisa. Laura não é mais menor de idade. Ela tem 17 anos e escolheu sair de casa. Eu não a expulsei. Ela decidiu ir embora. Como posso ser acusada de abandono? A advogada disse que a situação era complexa, que como eu havia assumido a responsabilidade por Laura durante todos esses anos, não podia simplesmente cortar o suporte do dia para a noite. Desliguei o telefone completamente assustada. Será que eu havia feito algo errado? Será que realmente estava abandonando Laura? Fiquei horas pensando nisso, até que decidi procurar ajuda legal. Não podia enfrentar essa situação sozinha. Precisava de alguém que entendesse de leis, que pudesse me orientar. No dia seguinte, fui ao escritório da doutora Helena, uma advogada que Dona Conceição havia me recomendado. Ela me recebeu com gentileza e ouviu minha história inteira. Quando terminei de contar, ela balançou a cabeça e disse: Marlene, você não fez nada errado. Uma adolescente de 17 anos que escolhe sair de casa não pode obrigar a mãe adotiva a continuar sustentando ela. Ainda mais quando ela vai morar com a família biológica. A doutora Helena me explicou que eu tinha todos os direitos legais do meu lado. Laura havia escolhido sair de casa. Eu não a expulsei. Ela foi morar com a mãe biológica, que assumiu a responsabilidade por ela. Eu não era obrigada a continuar pagando escola particular, carro, plano de saúde para alguém que não queria mais fazer parte da minha família. Mais do que isso, a doutora Helena me disse que Valquíria estava tentando me intimidar com um processo que não tinha fundamento legal. Era uma estratégia para me forçar a voltar a sustentar Laura. Ela me orientou a não ter medo, que eu estava fazendo o certo. Disse que se fosse necessário, ela me representaria gratuitamente, porque achava minha situação totalmente injusta. Saí do escritório da doutora Helena me sentindo mais forte. Não era só minha consciência que dizia que eu estava certa, a lei também estava do meu lado. Valquíria podia tentar me intimidar, mas eu não ia ceder. Se ela queria ser a mãe verdadeira da Laura, tinha que assumir todas as responsabilidades que isso implicava. Nos dias seguintes, comecei a receber ligações estranhas. Primeiro, foi um homem que se apresentou como Pedro, namorado da Valquíria. Ele falou de forma ameaçadora, disse que eu era uma pessoa má, que estava fazendo Laura sofrer por pura vingança. Ele me acusou de ser uma mulher amarga, que estava com ciúme porque Laura havia encontrado sua família verdadeira. Ouvi tudo em silêncio e depois falei: Pedro, se vocês podem dar tudo que Laura merece, por que estão me ligando? Por que não resolvem a situação de vocês sem me envolver? Ele gaguejou algumas desculpas e desligou. Percebi que eles estavam desesperados, tentando me pressionar para eu voltar a pagar as contas da Laura. Depois, foi a própria Valquíria que ligou, dessa vez chorando. Ela disse que Laura estava passando por dificuldades, que precisava voltar para a escola, que não podia ficar sem estudar. Ela me implorou para eu pelo menos manter a matrícula da escola particular.
Disse que depois ela assumiria os custos. Mas eu já não acreditava mais em nada que saía da boca dela. Falei: Valquíria, você me ligou há 1 mês dizendo que podia dar tudo que Laura merecia. Agora está me pedindo para eu pagar a escola dela? Ou você pode ou não pode. Não existe meio termo. Ela tentou argumentar, mas eu desliguei no meio da conversa. 3 semanas depois, a situação ficou ainda mais clara. Dona Conceição me contou que Laura havia aparecido na casa dela, pedindo ajuda. Ela estava desesperada, disse que Valquíria e Pedro haviam sumido, que ela estava sozinha, sem dinheiro, sem escola, sem nada. Minha vizinha ficou com pena e deu algum dinheiro para ela comprar comida. Quando Dona Conceição me contou isso, senti uma mistura de tristeza e alívio. Tristeza porque Laura estava sofrendo, mas alívio porque finalmente ela estava entendendo a realidade. Valquíria não era uma mãe verdadeira, era apenas uma oportunista que havia usado Laura para tentar me chantagear. Dona Conceição me disse que Laura havia perguntado sobre mim, que queria saber se eu falava dela, se eu sentia sua falta. Minha vizinha respondeu que eu sofria muito, mas que estava firme na minha decisão. Laura então começou a chorar e disse que havia cometido o maior erro da sua vida. Algumas semanas depois, recebi uma carta. Era de Laura. Reconheci a letra dela imediatamente. Minhas mãos tremeram quando abri o envelope. Era uma carta longa, escrita à mão, com várias manchas de lágrimas no papel. Ela começava assim: Marlene, eu não sei nem como começar a te pedir perdão. Na carta, Laura contava tudo o que havia acontecido. Como Valquíria a havia procurado pelas redes sociais, enchendo ela de promessas bonitas. Como ela havia falado mal de mim, dizendo que eu era uma pessoa controladora que a mantinha prisioneira. Como ela havia prometido uma vida de luxo, fama nas redes sociais, liberdade total. Laura escreveu que nos primeiros dias com Valquíria, ela realmente pensou que havia feito a escolha certa. Ficaram hospedadas num hotel caro, comeram em restaurantes sofisticados, compraram roupas de marca. Valquíria dizia que tinha um namorado rico, que eles iam viajar pelo mundo, que Laura ia se tornar uma influenciadora famosa. Mas aos poucos, a máscara foi caindo. Pedro não era rico, era um golpista que vivia às custas de mulheres ingênuas. Valquíria não tinha dinheiro próprio, estava gastando as economias que ele havia conseguido de outras vítimas. O hotel era pago com cartão de crédito que já estava no limite. Quando o dinheiro acabou, eles tiveram que sair do hotel. Foram morar numa pensão barata, num bairro perigoso da cidade. Laura descobriu que Valquíria usava drogas, que Pedro tinha antecedentes criminais, que eles viviam de pequenos golpes e trapaças. A vida glamourosa que ela havia sonhado se transformou num pesadelo. Laura escreveu que tentou ligar para mim várias vezes, mas não teve coragem. Ela sabia que havia me magoado profundamente, que havia jogado fora tudo que eu havia construído para ela. Ela disse que só então entendeu o valor do que eu fazia. O sacrifício que representava trabalhar em 2 casas para manter ela numa escola particular. No final da carta, ela me pediu uma chance. Dizia que estava disposta a recomeçar do zero, que queria provar que havia aprendido a lição. Ela sabia que não merecia perdão, mas implorava para eu pelo menos conversar com ela. Terminava dizendo: Marlene, você sempre foi minha única mãe verdadeira. Eu fui muito tonta para perceber isso antes. Quando terminei de ler, chorei como há muito tempo não chorava. Não era choro de tristeza, era choro de alívio. Minha filha havia voltado. Não fisicamente ainda, mas emocionalmente ela havia entendido tudo. A lição havia sido aprendida, por mais dolorosa que tivesse sido para nós 2. Mas eu sabia que não podia simplesmente perdoar e fingir que nada tinha acontecido. Laura precisava provar que realmente havia mudado, que realmente havia aprendido o valor das coisas. Ia ser um recomeço longo e difícil, mas pela primeira vez em meses, eu sentia a esperança de que nossa família poderia ser reconstruída. Depois de ler a carta da Laura, eu passei dias refletindo sobre o que fazer. Não era uma decisão simples. Meu coração queria correr até ela, abraçá-la e dizer que estava tudo perdoado. Mas minha cabeça sabia que seria um erro. Se eu simplesmente ignorasse tudo o que havia acontecido, Laura nunca realmente aprenderia a lição. Decidi que ela precisava provar que realmente havia mudado. Não bastava uma carta bonita pedindo perdão.
Ela precisava mostrar com atitudes que entendia o valor das coisas, que respeitava os sacrifícios que eu havia feito por ela. Só assim, nossa relação poderia ser reconstruída sobre bases sólidas. Liguei para ela uma semana depois de receber a carta. Ela atendeu no primeiro toque, a voz ansiosa. Marlene, é você? Respondi com calma. Sim, Laura, sou eu. Recebi sua carta. Ela começou a chorar do outro lado da linha. Marlene, eu sinto muito mesmo. Eu fui uma idiota, Interrompi ela gentilmente. Laura, eu sei que você está arrependida, mas arrependimento não é suficiente. Você precisa provar que realmente aprendeu alguma coisa. Ela perguntou o que eu queria que ela fizesse. Expliquei que primeiro ela precisava arrumar um emprego. Não importava qual fosse. Ela precisava aprender o valor do dinheiro, entender o que significava trabalhar para conseguir as coisas. Segundo, ela precisava estudar. Não na escola particular de antes, mas numa escola pública. Ela precisava entender que educação é um privilégio, não um direito garantido. Terceiro, ela precisava pedir desculpas para a Dona Conceição e para todas as pessoas que ela havia tratado mal por causa da influência de Valquíria. Laura ouviu tudo em silêncio. Depois perguntou: E depois disso, você vai me perdoar? Respondi: Laura, perdão não é algo que se conquista com uma lista de tarefas. Perdão é algo que nasce naturalmente quando duas pessoas se respeitam. Você precisa aprender a me respeitar novamente e eu preciso aprender a confiar em você novamente. Ela concordou com tudo. Disse que faria qualquer coisa para reconquistar minha confiança. Mas deixei claro que ela não podia voltar para casa imediatamente. Ela precisava se virar sozinha por um tempo, entender como é viver sem o apoio que eu sempre dei. Só assim, ela realmente valorizaria nossa família. 2 semanas depois, Laura me ligou para dizer que havia conseguido um emprego numa lanchonete. O salário era baixo. Ela trabalhava 8 horas por dia, chegava em casa cansada e com os pés doendo. Mas pela primeira vez na vida, ela estava ganhando seu próprio dinheiro. Disse que nunca havia imaginado como era difícil ganhar dinheiro, que agora entendia por que eu chegava tão cansada em casa. Ela também se matriculou numa escola pública noturna. Disse que era muito diferente da escola particular, que as salas eram cheias, que não tinha a mesma estrutura. Mas ela estava determinada a terminar os estudos. Disse que só agora percebia o sacrifício que eu havia feito para pagar uma escola particular por tantos anos. Aos poucos, Laura foi provando que realmente havia mudado. Ela me ligava toda semana para contar como estava indo no trabalho, como estava se adaptando à nova escola. Nunca pedia dinheiro, nunca reclamava das dificuldades. Pelo contrário, ela parecia estar orgulhosa de conseguir se sustentar sozinha. Um dia, ela me ligou chorando. Mas não era um choro de desespero, era um choro de gratidão. Ela disse que havia encontrado uma foto antiga nossa, de quando ela era criança, e que olhando para aquela foto, ela entendeu tudo. Ela viu o amor nos meus olhos, a dedicação, o carinho. Disse que só agora, sendo adulta, conseguia compreender a dimensão do que eu havia feito por ela. 3 meses depois, Laura me pediu para encontrar ela num café do centro. Quando cheguei, levei um susto. Ela estava completamente diferente. Não tinha mais aquela arrogância de antes, aquele ar de superioridade. Ela parecia mais madura, mais humilde, mais real. Estava com uma roupa simples, sem maquiagem exagerada, com o cabelo natural. Ela me pediu desculpas novamente, mas dessa vez foi diferente. Não era um pedido de desculpas desesperado, era um pedido sincero, maduro. Ela me disse que havia entendido a diferença entre uma mãe de verdade e uma mãe biológica. Que mãe de verdade é quem cria, quem educa, quem está presente nos momentos difíceis. Laura me contou que havia procurado Valquíria para confrontá-la. Ela queria entender por que ela havia abandonado ela quando criança, por que só havia voltado agora. Valquíria disse que estava passando por dificuldades na época, que não tinha condições de criar uma filha. Mas Laura percebeu que ela estava mentindo, que ela havia abandonado ela por pura irresponsabilidade. Mais do que isso, Laura descobriu que Valquíria havia feito a mesma coisa com outros filhos. Ela teve mais 2 filhos depois dela, e também abandonou os 2. Era um padrão, uma forma de viver sem assumir responsabilidades.
Laura entendeu que ela não era especial para Valquíria. Era apenas mais uma filha que ela havia usado para tentar se beneficiar. Naquele encontro, Laura me disse que queria voltar para casa. Mas não como antes, não como uma filha mimada que recebia tudo pronto. Ela queria voltar como uma filha responsável, que contribuía para a família, que respeitava os sacrifícios que eu fazia. Ela propôs pagar uma parte das contas da casa com o salário do trabalho dela. Eu fiquei emocionada, mas ainda mantive a cautela. Disse que ela podia voltar, mas que nossa relação seria diferente. Não haveria mais escola particular. Não haveria mais carro. Não haveria mais mordomias. Ela teria que continuar trabalhando, continuaria estudando na escola pública e teria que ajudar nas despesas da casa. Laura concordou com tudo. Disse que não queria mais a vida fácil de antes, que queria uma vida verdadeira, baseada em esforço e conquista. Ela disse que havia aprendido que as coisas mais valiosas da vida não são compradas com dinheiro, são construídas com dedicação e carinho. Quando Laura voltou para casa, foi como se uma filha diferente tivesse entrado pela porta. Ela ajudava nas tarefas domésticas sem eu pedir. Chegava cansada do trabalho, mas sempre com um sorriso. Estudava à noite com uma dedicação que eu nunca havia visto antes. Era como se ela tivesse crescido 10 anos em alguns meses. Ela também mudou completamente sua postura nas redes sociais. Parou de postar fotos glamorosas, de fingir uma vida que não tinha. Passou a postar sobre sua rotina de trabalho, sobre os estudos, sobre as pequenas conquistas do dia a dia. Ela disse que não queria mais viver uma mentira, que queria ser autêntica. Aos poucos, nossa relação foi se reconstruindo. Não era mais a relação de antes, era algo novo, mais maduro, mais verdadeiro. Laura me respeitava de uma forma que nunca havia respeitado antes. Ela valorizava cada gesto meu, cada sacrifício, cada momento que passávamos juntas. Um dia, ela me disse uma coisa que me marcou profundamente. Marlene, eu demorei muito para entender, mas agora eu sei que você não me adotou porque estava sozinha. Você me escolheu porque me amava. E esse amor foi o que me salvou, mesmo quando eu não conseguia enxergar. Hoje, quando olho para trás, eu sei que fiz a coisa certa. Não foi fácil, não foi indolor, mas foi necessário. Laura precisava aprender que amor verdadeiro não é dar tudo o que a pessoa quer, é dar tudo o que a pessoa precisa para crescer. Às vezes, o maior ato de amor é dizer não, é deixar a pessoa enfrentar as consequências dos próprios atos. Nossa família foi reconstruída sobre bases mais sólidas. Laura aprendeu a me valorizar. Eu aprendi a confiar nela novamente. Não foi uma história de vingança, foi uma história de crescimento. E o amor, mesmo ferido, mesmo testado, sempre encontra um caminho de volta quando é verdadeiro. Valquíria tentou processar ela mais uma vez, mas Laura nem se abalou. Ela disse que não tinha medo de uma mulher que havia passado a vida inteira fugindo das responsabilidades. Ela havia aprendido que família não é quem te promete o céu. É quem te ajuda a construir sua própria escada para chegar lá. Hoje, quando vejo Laura trabalhando, estudando, lutando pelos seus sonhos, eu me sinto orgulhosa. Não apenas por ela ter me escolhido como mãe novamente, mas por ter se tornado a mulher forte e responsável que eu sempre soube que ela podia ser. Às vezes, é preciso perder tudo para descobrir o que realmente importa. E o que realmente importa é o amor que se constrói todos os dias, tijolo por tijolo, gesto por gesto, sacrifício por sacrifício. Se essa história tocou seu coração, deixe seu like, se inscreva no canal e comente aqui embaixo. No meu lugar, o que você faria? Sua mensagem pode iluminar o dia de alguém.